Olá, meus amigos, mais uma vez, professor Valdemir Santiago, mais um vídeo aí para o meu canal detalhando fatos históricos. Quem não é inscrito, já se inscreve aí no canal, deixa o seu like aí, deixa o seu comentário e compartilha esse vídeo com seus amigos, ok? Vamos lá! Hoje eu não vou fazer polêmica, o assunto é polêmico, mas eu não vou fazer polêmica em cima do assunto. Eu vou apenas retratar o assunto e você verá que não há diferença nenhuma no que eu vou abordar aqui agora. Por quê, professor? Porque eu vou provar por este vídeo que a doutrina dos evangélicos e dos pentecostais é a mesma doutrina da Igreja Católica. Ou seja, todo aquele que se intitula pentecostal ou evangélico, ele não deixa de ser um membro da Igreja Católica. Puxa vida, professor, será que consegue provar? Vamos ver. Eu tenho aqui, ó, no final vou ler esse documento aqui, ó. Documento aqui é da Igreja Católica. Isso aqui dá uma sarrafada nos evangélicos, principalmente na liderança que são os pastores que não têm coragem de falar a verdade para os seus membros. Os pastores hoje não estudam nem Bíblia mais, se você quer saber, tá? É só muito teatro dentro das igrejas e pouca Bíblia. Correto? Como diz aí o meu amigo Camupa, lá de Portugal. Um abraço aí para você, amigão. Vamos lá. Vamos comparar aqui a doutrina da Igreja Católica com a doutrina da Igreja pentecostal e evangélica. Vamos ver onde está a diferença. Por que os evangélicos e os pentecostais, vamos dizer assim, odeiam tanto a Igreja Católica? Por que fala tanto mal dela? Será que a Igreja Católica está tão errada dessa maneira? Vamos comparar então. Então você fique atento aí para ver se a sua igreja tem diferença de doutrinas para a Igreja Católica. Até onde eu pesquisei, não vi diferença nenhuma. Vamos lá? A primeira que eu vou abordar aqui fala sobre a imortalidade da alma, correto? A doutrina da imortalidade da alma, ela entrou pela Igreja Católica. São Tomás de Aquino e Santo Agostinho foram os dois maiores doutores da Igreja Católica. Eles eram adeptos da filosofia de Aristóteles, um grande filósofo grego, discípulo de Platão, e Platão foi discípulo de Sócrates. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal falando sobre a imortalidade da alma. Depois, se você quiser assistir, fica à vontade, certo? Então vamos lá. Se a alma, o ser humano possui uma alma, essa alma é imortal, segundo os evangélicos, dizem que essa alma é imortal. Se você perguntar para um evangélico, um pentecostal, a alma do homem é mortal ou imortal? Imediatamente ele diz que é imortal. E você pergunta para um católico, a alma é mortal ou imortal? Ele diz, é imortal. Por que o católico fala que é imortal? Porque é a doutrina deles. É a doutrina católica, certo? Aí o que os evangélicos fez? Pegaram, então, a doutrina católica, inseriram dentro das suas igrejas, estão por aí, vamos dizer assim, divulgando essa doutrina, correto? Mas ela é católica. Então, vamos lá. A alma é mortal ou imortal? Eu vou ler aqui um texto para você, 2 versículos aqui na Bíblia, e você tire suas conclusões, se o que eu estou falando aqui é verdade ou só estou inventando coisa. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15, diz assim, ó. A qual seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis, Senhores dos senhores. Olha o verso 16 agora. Estou lendo a 1 Timóteo 6,16 agora. Aquele que tem, ele só, a imortalidade, está falando de Deus, e habita na luz inacessível, a quem a nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Aquele que tem ele só, a imortalidade, ou seja, o único que é imortal é Deus. Você não acha uma palavra no Novo Testamento dizendo que a alma é imortal. A não ser que o pastor da sua igreja lá inventou moda lá e torceu o texto e colocou na sua mente que aquilo lá está se falando de alma. Você não vai encontrar em nenhum lugar, tá? Até porque a palavra alma do grego é psique, que traduzido é pessoa ou vida, tá? Então vamos lá. Sobre a imortalidade da alma, os evangélicos, pentecostais e católicos não tem diferença nenhuma, certo? Os três têm a mesma doutrina. E essa doutrina eles pegaram da Igreja Católica, porque essas igrejas pentecostais, evangélicas, neopentecostais, todas elas vêm depois do surgimento da Igreja Católica. A Igreja Católica vem bem primeiro.
Então eles apenas copiaram a doutrina, colocaram dentro das suas igrejas e estão divulgando aí e falando mal da Igreja Católica. Correto? Vamos lá. Tipo de alimentação. Então, as carnes que a Bíblia diz que não pode comer. Está lá em Levítico 11, Deuteronômio 14, Isaías 65. A mesma carne que os católicos comem, os pentecostais e evangélicos comem também, certo? Principalmente carne de porco, que a Bíblia diz que não deve comer, certo? Tanto é que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Se você é evangélico pentecostal come carne de porco dizendo que não tem problema, então me desculpe, o seu corpo você não tem ele como templo do Espírito Santo. Porque dentro do templo do Espírito Santo você não pode pôr o que você quer, certo? Aí eles dizem assim, não, mas pela oração ela é purificada. Errado. Essa palavra não existe na Bíblia, no Novo Testamento, se referindo à carne, não. E onde está essa passagem? Está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, onde os pastores, principalmente os líderes, quando eu falo aqui eu falo mais dos líderes, religiosos aí que torcem a Escritura, como diz lá em 2 Pedro 3,16, aquele que torce para a sua própria condenação. Então eles torcem para colocar na cabeça dos irmãozinhos aí que pode comer, porque você pode fazer uma oração que a carne vai ser, vamos dizer assim, purificada. Mentira, a palavra purificada não existe nesse versículo, eu vou provar. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 5 diz assim, eu vou ler o verso 4 porque complementa. E o contexto aqui de 1 Timóteo capítulo 4, ele está falando de um assunto só não, ele está falando de diversos assuntos, certo? E no versículo 4 diz assim, ó, porque toda criatura de Deus é boa, está se referindo ao ser humano, não está se referindo a animais. E não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Você não vai receber um porco com ação de graça, que isso não existe, certo? Verso 5. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Quem é santificada? A pessoa ou é a carne? É a pessoa. Aqui está falando de pessoa, porque o assunto aqui são diversos, certo? E não está falando de carne imunda aqui, que você coloca na sua mesa aí e faz uma oração e diz que ela foi purificada. Conversa fiada, você está sendo enganado. A palavra purificado não existe. O que existe aqui é santificado e não se santifica animal. O que santifica aqui são pessoas, tá? Então veja bem, sobre a alimentação, sobre carnes que a Bíblia proíbe comer, os evangélicos todos eles comem. Os católicos comem? Comem porque é a tradição deles, certo? Isso a Igreja Católica já vinha fazendo desde quando surgiu. Aí os evangélicos vão lá dentro, torcem a Escritura e comem também e diz que não tem problema nenhum. Então, veja bem, ó, sobre a imortalidade da alma, os evangélicos pentecostais em geral, católicos, estão iguais. Estão iguais. Sobre a alimentação, também estão iguais, não muda nada, certo? Vamos lá, mais uma. Guarda do domingo. Me prove que as igrejas evangélicas e pentecostais não guardam o domingo, como sendo o dia do Senhor. Eu pergunto, onde está essa passagem na Bíblia? Você não encontra em lugar nenhum. A palavra domingo não existe no Novo Testamento, tá? Não existe. Lugar nenhum da Bíblia tem a palavra domingo. Só existe uma Bíblia que eu conheço, que eu pesquisei, eu fiz uma pesquisa, eu pesquisei. A única Bíblia que vai aparecer a palavra domingo que eu pesquisei é a Bíblia Edições Ave Maria, em Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Lá está escrito assim, e eu, João, fui levado em espírito no dia do Senhor. O dia do Senhor não é domingo. De acordo com Isaías 58, 13, dia do Senhor é sábado, correto? Ele fala assim, mas lá no Antigo Testamento era lei. A Bíblia lá em Isaías 40, verso 8 diz assim, seca-se a erva e murcha a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então se você não tem Isaías 40 como escritura, me desculpe, você está mais errado ainda, certo? Então veja bem, não existe nenhuma passagem no Novo Testamento mandando santificar dia de domingo. Da onde veio a santificação do dia do domingo? Veio da Igreja Católica. E os evangélicos fizeram o quê? Pegaram o domingo da Igreja Católica, colocaram como doutrina dentro de suas igrejas e hoje eles defendem o domingo como sendo o dia do Senhor. Essa passagem não existe na Bíblia. Tá aqui, eu vou ler o documento daqui a pouco, tá? Uma paulada aí do seu pastor da sua igreja que está induzindo você ao erro. Eu sempre falo para as pessoas, se você não estudar a Bíblia, você vai perder a salvação dentro da sua igreja
com a Bíblia na mão. Eu tenho um vídeo aí no meu canal falando sobre o sábado e o domingo. Qual é o dia de guarda no Novo Testamento? Tá lá, depois você assiste, quer colocar nos... Até agora eu não achei nenhum que colocasse um comentário lá, dizendo o versículo da Bíblia que manda santificar o dia do domingo. Até agora, nenhum. E não vai achar porque não existe, correto? Então veja bem, ó, na imortalidade da alma, os evangélicos pentecostais estão igual à Igreja Católica. Na alimentação, sobre carnes imundas, carne que não deve comer, os evangélicos estão igual à Igreja Católica. Na guarda do domingo, também os evangélicos estão igualzinho à Igreja Católica. Até agora não mudou nada, certo? Aí as pessoas falam assim, mas a gente não come vamos dizer assim, gordura. Levítico 3,17. Quem come a carne, come a gordura também, tá? Então, o mesmo versículo que diz para não comer a carne, diz para não comer a gordura. Se você comer a gordura, filho, você já errou também. Correto? Sobre espírito, as pessoas dizem que dentro do homem existe um espírito imortal. Pergunte a um católico se o espírito é mortal ou imortal. Ele vai dizer que é imortal. Por quê? Porque essa doutrina ela é católica, ela não é evangélica, não é pentecostal. Mas aí o que as igrejas fizeram? Pegaram a doutrina da Igreja Católica, inseriram dentro da sua doutrina, certo? Evangélica, e os evangélicos também dizem que o espírito é imortal. Pergunte para qualquer evangélico, qualquer pastor evangélico, que ele vai dizer que o espírito ele sai da pessoa e ele tem consciência. Agora eu pergunto para você, onde está a passagem no Novo Testamento que diz que o Espírito tem consciência? Lázaro e rico lá, a parábola de Lázaro e rico lá em Lucas 16. Primeira coisa, a passagem não está se referindo nem a alma e nem a espírito, certo? Lá está se referindo a outra coisa. Morto não fala com vivo e vice-versa, a Bíblia proíbe. Então, se os evangélicos dizem que a pessoa tem um espírito dentro dele que sai por ocasião da morte e que esse espírito é imortal, me desculpe, a sua doutrina foi tomada da Igreja Católica. A Igreja Católica que tem essa doutrina, é a doutrina deles. A imortalidade da alma é a doutrina da Igreja Católica. A guarda do domingo é da Igreja Católica. O espírito imortal é doutrina da Igreja Católica. Então os evangélicos fundaram as igrejas, vai só pegando a doutrina dos católicos, colocando lá dentro e praticando a mesma coisa e condenando os católicos, certo? Tá errado, tá errado. Até agora, os evangélicos pentecostais são católicos, não mudou nada. Tem mais uma aí? Tem, vamos lá. Adorno, pintura, colares, enfim, essa parafernália toda aí que os evangélicos usam. De onde veio isso aí? Isso aí veio dos povos pagãos. A primeira mulher que usou pintura na Bíblia foi Jezabel. E Jezabel era uma prostituta espiritual que levava as pessoas a adorar ídolos, e ela foi a primeira mulher que usou pintura. Agora, falando de pintura, todas as igrejas, agora tem exceção de algumas que não usam, certo? Eu posso citar uma aqui, que é a Igreja Congregação. Admiro muito, vamos dizer assim, as mulheres da Igreja da Congregação que são fiéis nesse ponto. Isso aí eu tenho que falar e é a verdade. Nas outras doutrinas elas estão iguais, mas nessa daqui, a Igreja da Congregação, ela dá nota 10 a respeito desse procedimento sobre pinturas e adornos. Mas as outras igrejas, todas em geral, 99%, todas elas usam pintura. Batom, esmalte, colares, brincos, tudo usam. Eu pergunto para você, as mulheres católicas usam? Usam. Por quê? Porque é costume da Igreja Católica, ou seja, tradição. A Igreja Católica, eles acreditam na Bíblia, mas eles também acreditam na tradição. E essas coisas são tradições da Igreja Católica. Imortalidade da alma, guarda do domingo, certo? Alimentação, pintura, tudo isso aí vamos dizer assim, tradição católica. E eu pergunto para você, e as mulheres evangélicas usam pintura? Olha a mulher do seu pastor, aí da sua igreja, o que ela usa? Se ela não usa pintura, se ela não usa colar, se ela não usa brinco. Eu pergunto, ela é diferente de quê de uma católica? Para falar mal das mulheres católicas. Ela não é diferente de nada, certo? Está com a Bíblia na mão, mas a doutrina, o ensinamento é católico. Não muda nada, certo? E depois faz o quê? Fala mal dos irmãozinhos que são católicos. Eu prefiro 1000 vezes um católico sincero
do que um evangélico falso, mentiroso, certo? Que faz as coisas erradas e depois senta a riba nos irmãozinhos católicos. Aliás, os pastores aí das igrejas aí, os seus pastores, vocês deveriam pôr batina na hora de fazer o culto, certo? Só está faltando agora só os pastores colocar a batina que o padre usa. O resto está tudo igual, não muda nada, certo? Semana Santa. Semana Santa é uma prática católica. Ela entrou na Igreja Católica no século IV. Puxa no Google aí para você ver, pesquisa, estuda. Então veja bem, Semana Santa é doutrina da Igreja Católica. Eu pergunto para você, as igrejas evangélicas comemoram Semana Santa? Algumas não, mas o restante todas praticam Semana Santa. Eu pergunto para você, me mostre um versículo na Bíblia ensinando Semana Santa. Você não acha nenhum. No Novo Testamento, nem no Antigo, você não vai encontrar Semana Santa na Bíblia. De onde tirar? Por que as igrejas evangélicas, então, comemoram Semana Santa? Porque pegaram da Igreja Católica, que é a igreja mãe, e trouxeram para dentro da igreja deles, e os pastores agora ensinam os membros a comemorar a Semana Santa. O que é santo? Separado. Só existe um dia santo na Bíblia, sábado. Não existe. Leia lá em Gênesis capítulo 1 e 2 para você ver. Separou o dia do sábado e o santificou, santificou, santo. Os outros dias são todos iguais, não muda nada. Agora, a partir do momento que você diz que a semana é santa, então você tem que provar na Bíblia que existem 7 dias santos. Você não vai provar isso na Bíblia, certo? Tradição do quê? Igreja Católica, certo? Ah, mas nós celebramos a Santa Ceia, a Igreja Católica, e nós comemos o pão lá, asmo, que é o pão sem fermento. A Igreja Católica, ela dá a hóstia. Eu pergunto para você, a hóstia é feita do quê? Trigo. É a ordem do Vaticano. Puxa lá no Google para você ver, vai pesquisar. E o Vaticano ainda diz assim, a hóstia tem que ser feita com trigo e trigo puro. Não pode ter mistura, certo? Eu pergunto para você, o pão da sua Santa Ceia que você celebra aí na sua igreja, não é trigo? Sem fermento? A hóstia também não tem fermento. Eu pergunto, qual é a diferença? A única diferença é que na sua igreja é um pedacinho de pão. E lá na Igreja Católica é uma hóstia em forma de círculo, mas o ingrediente é o mesmo, não muda nada. Certo? Então está igual. Até agora eu não vi diferença nenhuma. Agora vamos para a vestimenta. Aqui nós temos que ressaltar algumas igrejas aqui que é nota 10 na vestimenta, certo? Então veja bem, mas 99%, 99,9% das igrejas na vestimenta está igualzinho os católicos, não muda nada. Bom, eu não sou contra uma mulher vestir calça comprida. Eu acredito que uma mulher não perde a salvação por usar uma calça comprida, certo? Porque até então a Bíblia não menciona nem a palavra calça comprida, calça na Bíblia se referindo à mulher, a Bíblia não menciona, certo? E a única menção que tem é Deuteronômio 22:5, que diz que a mulher não pode vestir roupa do homem, nem o homem roupa de mulher. Mas quando isso foi escrito, não existia calça comprida. Portanto, não estava falando sobre esse tipo de vestimenta. Agora eu pergunto para você, as pastoras aí, que diz ser pastora, que não existe na Bíblia também pastora, as pastoras das igrejas evangélicas aí, sobem ao púlpito de calça comprida? Sobe. E as mulheres católicas? Muitas delas sobem também. E eu pergunto, qual é a diferença? Nenhuma. Certo? A mulher católica usa saia curta? Usa. Tem umas que são obedientes, outras não. E as mulheres evangélicas? Tem mulher evangélica que ela vai com uma saia na igreja, que Deus me perdoe, você não pode nem olhar, porque você está vendo tudo. Certo? Tem mulher que senta lá no púlpito da igreja, lá, quando ela abre as pernas, você vê tudo. E diz que é evangélica. E diz que, se você falar do católico, para com isso, irmão. A igreja católica é a igreja toda errada. Você está pior do que as irmãzinhas católicas. Porque você diz que lê a Bíblia, mas você não cumpre nada. Certo? Você está errada, mais errada ainda. Então veja bem, as mulheres evangélicas usam pintura, usam batom, usam colares, usam todo tipo de adorno. As mulheres católicas usam porque é a tradição delas, certo? A tradição da igreja é delas. Agora a igreja evangélica foi lá e pegou todo tipo de adorno, colocou dentro da igreja deles e eles fazem isso aí e pronto.
Dentro das igrejas evangélicas tem árvore de Natal? Tem. Nas igrejas católicas tem? Às vezes tem. Tem igreja que não tem. Certo? Tem árvore de Natal na Bíblia? Até hoje eu nunca encontrei. Se você encontrar uma, deixa aí nos comentários que eu quero ler. Eu tenho certeza que você não vai encontrar. Mas dentro da igreja católica tem árvore de Natal. Dentro das igrejas evangélicas tem também. Onde as pessoas incentivam as pessoas, os membros estão colocando oferta na árvore de Natal. Isso aí é um meio de ganhar dinheiro, sabia? É um meio de ganhar dinheiro. Vamos colocar uma árvore de Natal e os membros agora vão ter que colocar a oferta lá na árvore de Natal. É um incentivo para o cara colocar lá. O seu pastor é o camarada mais errado que tem dentro da sua igreja. Porque ele não está preocupado com salvação sua. Ele está preocupado ele segue mais tradições católicas do que Bíblia. Certo? E eu agora vou ler aqui um documento da Igreja Católica. Isso aqui você pode puxar no Google aí que você tem aí, vai aparecer aí, ó. Apologia do Catolicismo, volume 2. Puxa no Google lá, você vai ver. Aqui não tem nada de adventista, isso aqui não foi escrito por adventista, não foi escrito por evangélico nenhum, foi escrito por um padre. Está escrito assim, ó. Vou ler todo sobre o autor. Veja que o autor é nada mais e nada menos que o Monsenhor Emílio José Salim, que nasceu em Campinas em 1903, ordenou-se sacerdote em Roma em 1927. Né? Doutor em Teologia pela Universidade Gregoriana de Roma, licenciado em Sociologia pela Escola de Ciências Sociais de Bergamo, Itália. Realizou diversos cursos de especialização de extensão universitária na Europa. Exerceu cargos de direção em estabelecimentos de ensino. Vice-diretor e reitor do Seminário Diocesano de Campinas. Vice-diretor e diretor do Colégio Diocesano de Campinas. Organizador e vice-reitor da Pontifícia Universidade Católica, que é a PUC, que é uma universidade da Igreja Católica, certo? Em São Paulo. Reitor da Universidade Católica de Campinas, em 1956, até o seu falecimento em 1968. Morreu padre, não era evangélico, certo? 1968. Licenciou diversas matérias, desde teologia dogmática até história das religiões. Escreveu vários livros e o seu busto em bronze foi colocado no saguão da entrada da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, que é a PUC. Ele diz... Ridícula e embaraçosa seria a situação dos protestantes se devessem eles justificar, pelas Escrituras, toda a sua doutrina. Haja visto só o caso da santificação do domingo. Não vai encontrar em lugar nenhum a santificação do domingo. O padre aqui está certíssimo. Certo? Se nos ativermos somente às Escrituras, o dia do Senhor que deve ser santificado é o sábado. Tanto no Velho como no Novo Testamento. E em nenhum lugar da Bíblia consta que esse dia houvesse sido substituído pelo domingo. Logo, repitamos com os adventistas do sétimo dia, se os protestantes se fiam só nas Escrituras, que santifiquem o sábado, se quiserem celebrar o domingo, é porque reconhece a autoridade da Igreja Católica Romana, que foi ela quem fez essa mudança. Portanto, abracem essa igreja. Se o padre tivesse vivo, eu ia dizer, não precisa nem abraçar, já abraçaram há muito tempo, porque tudo que eu mencionei aqui, da Igreja Católica, está dentro das igrejas evangélicas, não muda em nada. Portanto, você que é protestante, você que diz que é protestante, você que é evangélico, me desculpe, você é um católico. Você é um católico, não muda nada. Eu não vi diferença nenhuma, eu não sei que diferença tem vocês de protestantismo, de evangélico para católico. Porque até agora não vi diferença nenhuma e vocês usam a Bíblia simplesmente como um amuleto. Certo? Se você for na casa de muitos crentes, está aberto lá no Salmo 91. Mas tudo cheio de poeira. Não lê a Bíblia, não lê nada. E depois senta a ripa nos irmãozinhos católicos. Certo? É como eu disse, eu sou mais um católico sincero do que um protestante falso. Certo? Então aí é que está. Não vi diferença nenhuma, então, portanto, todos os evangélicos e pentecostais são católicos. Não muda nada. Não muda nada. Correto? Gostou do vídeo? Compartilhe com seus amigos. Você achou alguma diferença? Coloca aí nos comentários. Eu vou responder todos eles, certo? Mas eu costumo responder com passagem bíblica. Então você coloca a passagem bíblica aí, onde você está diferente dos irmãozinhos católicos. Agora, se não tem diferença nenhuma, meu amigo, você pode tanto ir numa igreja evangélica como ir numa igreja católica, que não tem problema nenhum. Ah, mas, professor, a gente não adora a imagem. Quem foi que falou isso? Quem foi que falou para você
que evangélico não adora imagem. Eu vou provar para você agora. Está aqui, ó. Tiago, capítulo 2, versículo 10, diz assim: porque qualquer que guardar toda a lei aqui ele está falando dos mandamentos, e são 10, e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Por que é os 10 mandamentos, professor? Tem como provar? Olha o verso 11. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, é o 7º mandamento. Também disse, não matarás. Matarás é o 6º mandamento. Eu pergunto, de que lei que ele está falando aqui? Os 10 mandamentos. Se tu, pois, não cometes adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Eu pergunto, colocar o domingo no lugar do sábado é adultério ou não é? É, você está colocando algo falso no lugar de algo verdadeiro. Então você é idólatra. Você adora a imagem sim, porque você quebrou um mandamento, você quebrou os 10, você é culpado dos 10. Quem diz isso é Tiago. Ele tem mais autoridade do que eu para falar, e muito mais do que você, correto? Então o pastor da sua igreja é um idólatra. Ele tem as mesmas doutrinas da igreja católica e fica falando mal dos padres. Ele não tem que falar mal dos padres. Ele tem que abraçar a igreja católica e, como eu disse, veste uma batina e vai celebrar o culto aí na sua igreja. Beleza? Deixa aí nos comentários. Espero você na próxima.